Amigos queridos, Jesus, Mestre amado, em seu nome aqui nos recolhemos, em preces fervorosas, onde os nossos mais sublimados sentimentos se erguem para buscar-te a presença em nossas vidas. Jesus, que és pleno amor e misericórdia, olhai por nós, a humanidade da terra, derramando sobre nós as infinitas bênçãos do seu amor. Nos sentimos revigorados, Senhor, pela vossa presença em nossas vidas e fortalecidos na fé, nos entregamos com alegria e bom ânimo às mínimas tarefas a nós concedidas, como oportunidades redentoras de um caminho. Que nesta hora, Senhor, reconduzem os nossos passos à moral de Jesus. A moral cristã reconduzem nossos passos às leis de Deus, que Jesus veio representar para todos nós. Estamos aqui, Senhor, confiantes na presença honrada e amiga dos Espíritos responsáveis por este Evangelho, que possam nos trazer sentimentos de serenidade e paz, bom ânimo, para que juntos possamos testemunhar todo o conhecimento adquirido. Assim, Mestre amado, em seu nome e em nome dos bons espíritos que aqui se encontram, iniciamos o Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. E nós estamos nesse item que finaliza o capítulo do amor, que seria a supremacia do amor na terra, é a caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se se arrependerem, como a vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Nesse item, mostra que nós também, todos, no planeta Terra, por sermos espíritos imperfeitos, somos transgressores às leis. E às vezes nós olhamos um dos nossos irmãos, cuja criminalidade salta aos nossos olhos, pela insensatez, pela ausência completa de um estado de consciência mais lúcido. Vemos nossos irmãos que estão mesmo dentro do reduto familiar, chafurdados em vícios do pensamento. E vemos que essas viciações, essas transgressões, essa criminalidade acentuada é próprio de nós, espíritos imaturos e inexperientes, que pela faceta do egoísmo
seja a qualquer preço, quisermos privilegiar o nosso prazer pessoal. Espíritos dados à ociosidade, que, desprovidos da força do trabalho, muitas vezes querem usurpar os bens do outro, ou lesar o outro moralmente, ou infringir pequenas e grandes regras e leis, como se o mundo estivesse para servi-lo. Então, esse estado de alma, nós precisamos desenvolver essa compreensão. Um dia se arrependerão, mas não no nosso tempo, na forma como nós gostaríamos que se arrependesse, mas no tempo evolutivo dele. Porque para que haja um arrependimento e aceitação de novas propostas reencarnatórias, o espírito precisa ter aquisições de conhecimento das leis divinas, que é o conhecimento do Evangelho. Se ele não tiver o conhecimento, ele não tem força para estruturar a fé. E não tem nada que se oponha às suas más tendências. Então, para que haja o arrependimento, ele precisa ter forças internas, morais, que se contraponham às suas tendências à criminalidade. Esse é o processo evolutivo do espírito. A parte que nos cabe é estimular e fomentar no outro que ele adquira o conhecimento. Por isso que nós temos sido bastante reflexivos de que só a educação do espírito é capaz de forjar na nova personalidade traços morais que não possuíam. É capaz de abrir novos horizontes sobre a imortalidade da alma que desconheciam. É capaz de mover ações no bem constante para sedimentar no edifício íntimo valores que vão sanear as suas principais dificuldades. Então, nós temos bastante confiança que só a educação ligada ao espírito é capaz realmente de nortear o nosso caminho de uma nova forma e fazermos diferente. Então, quando arrependidos, receberão o perdão e a misericórdia, assim como nós outros que também cometemos ações contra leis. E as nossas ações contra a lei são aquelas que a justiça dos homens não alcança, porque não tem provas, é íntima. Porque essas ações muito contrárias à vida social no planeta, nós já não cometemos em graus superlativos. Então, no capítulo 5, na Bem-aventuranças, quanto às aflições, nós vamos dizer que a justiça divina alcança o que a justiça dos homens não vê, porque é no pensamento. É no pensamento. Então, pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque frequentemente eles não conhecem Deus como o conheceis, e lhes será pedido menos que a vós. Então, que pensar daqueles de nós que já recebemos tanto da luz do amor de Deus? Que pensar daqueles de nós que já não podemos mais alegar ignorância quanto à verdade? Né? Que pensar daqueles de nós que recebeu um lar estruturado, pais equilibrados, amorosidade, que nos conduziram à educação e mesmo assim nos surpreendemos na vida adulta, dando prioridade a esse nosso egoísmo que geram as transgressões às leis divinas. É muito importante nós pensarmos que, como o Evangelho diz, talvez nós fôssemos muito mais repreensíveis, mais culpados, vamos dizer assim, do que aqueles que estão mais endurecidos, porque frequentemente eles não conhecem Deus, mesmo que ouçam falar da palavra Deus, mas conhecer Deus, sentir Deus,
é uma construção de fé que precisa acontecer no íntimo de todos nós. Um Deus amoroso que nos conduz por sábias leis, que nos aguarda no nosso tempo evolutivo e que nos ensina que nossos atos geram consequência. Então, estes outros dos nossos irmãos não conhecem Deus como o conheceis, e lhes será pedido menos que a vós, porque quanto maior a ignorância, né, maior a limitação do espírito. Quanto maior a compreensão, mais graves são os nossos deslizes. Saibam disso. Porque quanto mais conhecimento nós temos sobre o Evangelho de Jesus, maior a nossa responsabilidade e as consequências são de porte gigantesco. Então, não julgueis, meus caros amigos, porque o julgamento que fizerdes vos será aplicado mais severamente ainda, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus de pureza e que o mundo não considera sequer como faltas leves? Porque a moral social ainda é permissiva. Mas nós temos esse rigor da consciência, onde estão as leis de Deus, que é nessa instância para a qual nós estaremos, entre aspas, prestando contas. Então, vamos compreender esse momento do Evangelho, primeiro pensando em nós mesmos, né? Gostaríamos que cada qual fizesse uma reflexão sobre os seus deslizes íntimos, que já sabemos não ser um bem e que ainda praticamos secretamente. Quanta raiva nós muitas vezes armazenamos de alguém que no verniz das aparências sorrimos e abraçamos. Quanta mágoa são nódoas escuras nas nossas emoções doentes, que estão entre eu e o outro, e eu procuro não transparecer. Quantas ações maléficas eu tenho como estratégia no meu campo mental para, entre aspas, querer me defender dos meus desafetos. Quanta ingratidão eu vibro pelos meus mais próximos, porque não reconheci neles a manifestação de Deus por mim, que por mim tudo deram, tudo fizeram, tudo construíram. E eu não registro como um bem. São esses crimes intensos e contínuos que geram as nossas enfermidades morais e físicas. E são daqueles pensamentos inconfessáveis que nos parecem fugidios, mas que permeiam o nosso campo mental, que há um registro da nossa transgressão às leis. Então, razões para o amor aos inimigos, diz Emmanuel, que está no Reformador de junho de 1966. Temos razões para amar os inimigos? Ainda antes, fazendo uma ressalva, no capítulo Sede Perfeitos, nós temos o capítulo Sede Perfeitos iniciando com a palavra amai os vossos inimigos. Ora, para sermos espíritos perfeitos no planeta Terra, porque cada planeta tem uma hierarquia moral, a hierarquia moral suprema do planeta Terra é amar os inimigos, a caridade para com os inimigos, porque amor e caridade se confundem. Vamos dizer que a caridade é a prática do amor. Quem ama
é caridoso. Quem ama tem fé. Quem tem fé tem esperança e caridade. Então, olha só que interessante o capítulo Sede Perfeitos, dizendo: primeira coisa, amai os vossos inimigos. Perdoai os vossos inimigos. Então, colocando num patamar muito evoluído, que o espírito que perdoa verdadeiramente, né, ou transforma aquela dor em amor verdadeiro, é o que está na Terra no patamar mais alto. Mas nós temos razões para amar aos inimigos, diz Emmanuel, quando diz assim. Porque para muitas pessoas eu pergunto: você tem inimigos? E a pessoa disse, sempre de pronto disse o quê? Não. Mas vamos ver a sutileza dos desafetos. Os desafetos, as hostilidades, aqueles que nós não suportamos, que criamos motivos para nos afastar, no âmbito profissional, no âmbito familiar, social e espiritual, vamos vasculhar de quem não gostamos. E são tantos que às vezes não gostamos. E são o quê? Amores? Não, são desamores, são desafetos. E quando a gente diz, eu não suporto tal pessoa, eu vou evitar. Quer dizer o quê? Que eu nada vou fazer para me reconciliar. Porque aquela pessoa que me agride, quem é aquele espírito no meu processo evolutivo? Quem é? Quem chegou na minha vida, às vezes no trabalho profissional, você cruza uma pessoa, quem é aquele que veio me agredir, me hostilizar, me rejeitar? Quem é? Quem é aquele que me desafia? Quem é aquele que me vira as costas? Quem são esses espíritos na minha vida? Chegaram para mim por vetores atrativos porque encontram similitude em mim. Não é porque eu sou melhor e o outro ainda está naquela condição. É porque aquilo que me agride encontrou pontos de referência em mim, que eu vim para sanear. Eu não vim para me vitimizar e vou contar para você o que ela fez para mim. Ai, sabe, fulana fez isso assim para mim. Eu quero que você me veja como uma coitada e que você me proteja do mal dela. Quando a leitura do Evangelho não é essa, eu preciso sentir o que em mim se assemelha àquele espírito. O que é que eu tenho que desenvolver de amorosidade que eu não possuo através do perdão incondicional? O quanto eu posso doar de mim, porque este é o ato de servir, essa é a hora. Porque servir os que amamos lá em casa nem é servir, é compartilhar do que somos. Agora, servir aqueles que nos humilham, que nos rejeitam, que nos agridem, este é o objetivo. Às vezes nós estamos no trabalho não só para fazer uma técnica de trabalho, uma coisa operosa profissional. Nós estamos perante o planejamento reencarnatório para nos reconciliarmos com estes. Então, disse Jesus, ama os teus inimigos, mas não recomendou que os tomássemos por modelos de serviço e conduta, quando os nossos opositores se afeiçoem ao mal. Obviamente que amar não é conivência, não é cumplicidade, né? Os inimigos, queiramos ou não, vamos às vezes chamar de desafeto, porque parece que fica mais ameno para nós, são filhos de Deus como nós e, consequentemente, nossos irmãos, para quem Deus providenciará recursos e caminhos dentro da mesma bondade com que age em nosso favor. Às vezes um filho, ele vem com traços muito delinquenciais, porque por certo ele está conosco há muitos séculos e nós nos acompliciamos nessas delinquências. E ele vem conosco e não se redime. Na próxima encarnação, quem chega para nós? O mesmo Espírito.
até que em sucessivas reencarnações, mais lúcidos e mais prontos para o amor, possamos servi-lo com o nosso alimento afetivo, a ponto de despertar nele a preferência de ser bom, para abrir mão da dificuldade de ser mal. Então, diz Emmanuel, temos muito a dever aos amigos pelos estímulos com que nos asseguram êxito na vida. O que seria de nós sem os amigos? Eu falo isso todos os dias para as pessoas queridas ao meu coração. O que seria de mim sem vocês? Sem esses estímulos com que nos asseguram êxito na vida, aquele ombro amigo, momento que nós vacilamos, aquela mão que nos ergue, aquela palavra que nos edifica, aquele coração que pulsa junto ao nosso coração sem palavras e nos fortalecem, que nos compreendem profundamente as instâncias íntimas que vão conosco, esses são os nossos amigos. Então temos muito a dever aos amigos, diz Emmanuel, pelos estímulos com que nos asseguram êxito na vida. Mas não podemos esquecer que devemos bastante aos nossos inimigos, pelas oportunidades que nos proporcionam, no sentido de retificarmos os próprios erros. Sempre vamos pensar no reduto familiar, é aquele companheiro, aquele filho rebelde, aquela pessoa da família que é bem difícil para todos, né? Se aquela pessoa, vamos pensar assim, vamos imaginar, se aquele companheiro ou companheira ou filho rebelde, difícil, que não nos ama, que está presente ali para sempre nos apontar dificuldades, se eles não estivessem conosco, não tivessem vindo na nossa reencarnação, como nós estaríamos sem eles? Paralisados, e nos sentiríamos ótimos. E nós diríamos até que éramos espíritos superiores. Agora, a lei divina nos concede a oportunidade redentora dos reencontros. Porque um dia nós vamos dizer, se não fosse o filho, ou o marido, ou a esposa, ou a sogra, ou parente, ou até aquele companheiro de trabalho profissional na casa espírita, não fosse ele, eu não estaria tão bem como estou hoje, tendo construído perdão, por exemplo. Outros estão construindo renúncia. Outros estão construindo benevolência contínua. Outros estão construindo o ato de servir e assim para todos os valores. Então nós podemos dizer que os desafetos são nossos grandes professores de educação moral, quando soubermos aproveitar. Então, o adversário, diz Emmanuel, é mais propriamente aquele que sulca a nossa alma, né, que faz aqueles trilhos profundos, a afeição do lavrador que cava na terra, a fim de que produzamos na seara do bem. Então vem, sulca a terra, porque a sementeira do amor de Deus será fertilizada nesses, né, vamos dizer assim, nesses caminhos difíceis. Então, o amor pelos inimigos dar-nos-á excelentes recursos contra o desajuste circulatório, por exemplo, porque nós estamos falando que esses deslizes morais que temos secreto aparentemente, que todos vêm, mas a gente acha que não, isso é outra imaturidade nossa. Está escancarado para todo mundo e nós achamos que isso é que ninguém percebe, né? Mas isso, vamos dizer, algumas das doenças, entre outras tantas psicossomáticas, que derivam desse estado ainda desarmonizado do nosso pensamento. Então, o amor pelos inimigos
dar-nos-á excelentes recursos contra, por exemplo, desajuste circulatório. A pessoa sanguínea, a pessoa muito irritada o tempo todo, pode ser aquela irritação interna que ela não mostra, mas que ela está irritada, o núcleo da raiva, né, da cólera, é que produz uma predisposição aos desastres circulatórios, seja na região cardiovascular, né, seja na região cerebral. Então, são pessoas sanguíneas, vamos dizer assim, sempre um pouco mais hipertensas, um pouco mais intensas nas emoções doentes, né? Também é um recurso, o inimigo, olha que professor importante, ele é um recurso contra a neurose, que antigamente usava esse termo, mas vamos chamar hoje de transtornos mentais. A loucura é porque ele está nos estimulando ao bem, a fazermos o bem diante do mal que recebemos. As úlceras, né, úlcera gástrica, os problemas digestivos crônicos, né, sempre que estejamos em tarefas no corpo físico, isso mostra para nós o que está predisposto a desenvolver se nós não construirmos a terapêutica do bem. O amor pelos inimigos dar-nos-á excelentes recursos contra as enfermidades em geral. Orando em benefício dos que nos ferem, evitamos maiores perturbações em torno de nós mesmos. Uma atitude respeitosa para com os adversários nunca nos rouba tempo ao serviço. O respeito é um estado construído, né, daqueles espíritos que cumprem a lei através dos seus valores morais. O respeito é se importar, né, o que a Ana tem dito todos os dias, né, é se importar com o outro, estar para o outro, sair de si, fazer todo o bem que lhe é possível. Essa é a atitude respeitosa. Amando os inimigos e entregando-nos sinceramente ao juízo de Deus, com as melhores vibrações de fraternidade, eliminamos 90% dos motivos de aflição e aborrecimento. A serenidade e o apreço para com os inimigos são os melhores antídotos para que as preocupações com eles não nos destruam. O amor pelos inimigos não nos rouba a paz da consciência, na hipótese de serem malfeitores confessos, porque quando Jesus nos diz, ide e reconciliai-vos com o adversário, ele nos ensina a fazer paz em nossas relações, como não é justo privar de tranquilidade uma criança ou um doente, mas em trecho algum do Evangelho, Jesus nos recomenda cooperar com eles na cumplicidade, mas sermos bons para com todos. Então, amigos queridos, o tema é de alta complexidade. Caridade para com os criminosos, porque para com os bons nós já temos dificuldades internas, quanto mais para aqueles que são grandes desafios. Então, nós vamos encerrar aqui para voltarmos a continuar amanhã esse mesmo tema de grande relevância para a nossa saúde mental e espiritual. Vamos fazer a prece. Amado Mestre Jesus, curvados diante da grandeza do seu amor, nos encontramos para externarmos a nossa gratidão por tudo que a vida nos oferece,
Quanto somos agradecidos, Senhor, pelos momentos felizes e pacíficos em que somos convidados a experienciar o amor em nossos corações. Quanto somos agradecidos, Senhor, pelos momentos menos felizes, onde somos convidados a testemunhar a fé e a exemplificar o amor. Quanto agradecemos, Senhor, os momentos em que as privações da vida nos impedem de praticarmos os excessos. Quanto somos agradecidos, Senhor, quando cegos diante do bem, amigos rasgam os nossos véus e nos permitem ver a luz da verdade. Quanto somos agradecidos, Senhor, quando estendemos as nossas mãos em Seu nome, para que se derrame sobre nosso irmão as infinitas bênçãos do Seu amor. Aqui estamos, Senhor, confiantes, para pedirmos em favor da humanidade da terra, onde quer que haja dor, onde quer que haja desesperança, as aflições do mundo, possam haver trabalhadores incansáveis da sua seara servindo em Seu nome. E assim, amigos queridos, encerramos o Evangelho desta manhã dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade entre os homens, hoje e sempre. E que assim seja.